Olá, seja bem-vindo ao meu canal e esta aula falarei sobre isquemia. Esta figura representa uma célula normal, com as suas organelas íntegras, membrana plasmática íntegra, com proteínas de membranas que transportam substâncias para o líquido intracelular ou líquido extracelular. Portanto, esta célula está em homeostasia. Lembrando que homeostasia não significa equilíbrio. Por quê? Para que haja homeostasia, tem que ter o equilíbrio osmótico, ou seja, a concentração nos líquidos extra e intracelular são iguais dos dois lados da membrana celular. Porém, na homeostasia, há o desequilíbrio químico. Por quê? Embora, no geral, as concentrações do líquido intracelular e extracelular sejam iguais, alguns solutos estão mais concentrados em um dos compartimentos. E outro desequilíbrio é o elétrico, porque no interior da célula é ligeiramente negativo em relação ao extracelular. Porém, a homeostasia é interrompida se há um estímulo prejudicial e a célula, com este estímulo, pode ter uma lesão reversível quando o estímulo for retirado, mas se esta lesão for intensa ou progressiva e assim levando à lesão irreversível, haverá morte celular por apoptose ou por necrose. A apoptose ou morte celular programada, também denominado suicídio celular, é um processo complexo, regulado por múltiplos sinais químicos. E é interessante observar que quando ocorre a apoptose em uma célula, as células vizinhas não são afetadas. Já a necrose, em condições patológicas graves, grandes áreas de um tecido podem sofrer necrose. E isto pode ocorrer por trauma físico, toxinas, por falta de oxigênio, quando seu suprimento de sangue é interrompido. As células necróticas irão inchar, as suas organelas irão deteriorar-se e, por fim, a célula se rompe. O conteúdo celular que é liberado inclui enzimas digestórias que danificam as células vizinhas e irão desencadear uma resposta inflamatória, diferente da apoptose, que também ocorre nos tecidos saudáveis como uma defesa. A necrose é sempre indicação de um processo patológico. A resposta celular aos estímulos prejudiciais depende do tipo de lesão, da duração desta lesão e a gravidade da lesão. Exemplo é um breve período de isquemia pode levar à lesão celular reversível, mas se a isquemia for prolongada, leva à lesão irreversível e morte celular. As consequências de um estímulo nocivo também dependem do tipo, do estado, da adaptabilidade e da composição genética desta célula lesionada, porque isso está relacionado ao tipo de célula que está sendo exposta à mesma lesão. Exemplo novamente: o músculo esquelético tolera a isquemia por mais tempo sem ocorrer a lesão irreversível do que o músculo cardíaco. E quando a lesão celular acontece, geralmente é resultado de anormalidades funcionais e bioquímica em um ou mais componentes celulares essenciais
para esta determinada célula lesionada. Exemplo, a privação de oxigênio irá afetar as funções celulares dependentes de energia, como, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, e, desta forma, levar à necrose. Já os danos no DNA causado por um estresse oxidativo pode levar à apoptose. Porém, o mesmo agente nocivo, como aqui no caso a isquemia, pode ter resposta tanto no que se refere à ausência de ATP para as funções celulares e pode levar também ao estresse oxidativo, promovendo o dano no DNA. A privação de oxigênio é uma das causas mais frequentes da lesão celular e necrose. E no caso da isquemia, as consequências funcionais irá depender da gravidade e da duração do déficit. Com a isquemia, impedindo o fluxo sanguíneo a determinada região, esta região, na ausência de oxigênio, suas células estarão prejudicadas. Uma célula normal, o oxigênio é entregue e será direcionado para a cadeia transportadora de elétrons, pois será o aceptor dos elétrons para formar água. E estas reações de oxirredução que acontece na cadeia transportadora de elétrons favorecerá a fosforilação oxidativa de ADP em ATP. E esta via, que é a aeróbia, com o fornecimento de glicose vinda do sangue na célula normal, a glicose entra na célula, é fosforilada no carbono 6 e esta molécula agora vai para a glicólise até piruvato. O piruvato, na presença de oxigênio, entra na mitocôndria, forma acetilcoenzima A e, no ciclo de Krebs, fornece NADH e FADH2 para serem oxidados na cadeia transportadora de elétrons e, assim, favorecer a formação de ATP. Na ausência do oxigênio, este piruvato não vai para a via aeróbia, que é na mitocôndria. Ele será convertido a lactato pela via anaeróbia. Um local com isquemia não terá o fornecimento de oxigênio para a formação de ATP via aeróbia, assim como não terá a glicose para a célula. Por isso que, quando anteriormente falei que depende do tipo de célula, aquela célula que contém o glicogênio, como o músculo, terá a glicose do glicogênio para a glicólise fornecer ATP. Porém, mesmo tendo a glicose do glicogênio e não tendo oxigênio, haverá o aumento de lactato pela via anaeróbia. E aqui tem duas consequências: a ausência de oxigênio, diminuindo a formação de ATP pela via aeróbia, e for uma célula que tem glicogênio, consegue formar ATP por via anaeróbia, porém o produto final é lactato. E tanto a ausência de ATP quanto o aumento da concentração de lactato causa o aumento da concentração de sódio dentro da célula. E o normal é que a concentração de sódio seja maior no líquido extracelular. Na diminuição da formação de ATP, haverá a redução da atividade da bomba de sódio-potássio, que é dependente de ATP, que se encontra aqui na membrana plasmática. E esta bomba retira 3 sódios da célula, trocando com 2 potássios, que vai para o líquido intracelular.
não tendo ATP sendo formado constantemente, as bombas, principalmente a bomba de sódio-potássio, será prejudicada. A sua atividade está diminuída e o resultado disto é o acúmulo intracelular de sódio. Também aumenta a concentração de sódio intracelular quando a via anaeróbia está ativa, produzindo ácido, favorecendo que o hidrogênio vá para o líquido extracelular, sendo trocado com o sódio. E a atividade da sódio-potássio ATPase é importantíssima para a célula, porque o gradiente de concentração de sódio é uma fonte potencial de energia que a célula pode usar para outras funções. Por exemplo, a glicose nas células epiteliais, como a célula do intestino, o enterócito, a glicose entra para a célula junto com um sódio. E quem favorece esse gradiente para a entrada da glicose é o sódio, graças à bomba de sódio-potássio. Outro exemplo da importância da bomba de sódio-potássio é para o neurônio, que utiliza o gradiente de sódio para transmitir os sinais elétricos. Porém, na ausência do oxigênio causado pela isquemia, não tendo a produção ideal de ATP para os processos celulares, que inclui a atividade da sódio-potássio ATPase, o aumento da concentração de sódio intracelular será acompanhado por ganho isosmótico de água, causando a tumefação desta célula, com consequente dilatação em regiões da membrana plasmática, causando bolhas, também dilatação do retículo endoplasmático, levando à lesão desta célula. Em condições normais, as mitocôndrias acumulam cálcio passivamente como resultado do potencial intramitocondrial, que é fortemente negativo em relação ao citosol. Outra organela que também contém cálcio é o retículo endoplasmático, e a lesão celular inclui o rompimento tanto da membrana plasmática quanto da membrana de organelas, como a mitocôndria e o retículo endoplasmático, e aqui liberando cálcio para o citosol, causando a sua citotoxicidade. Também potencializa a lesão celular pela via anaeróbia, quando há a diminuição do pH intracelular e redução da atividade de muitas enzimas que dependem de um pH ótimo para a sua atividade. E já falei que na tentativa de retirar hidrogênio da célula, mais sódio entra pela troca com este próton. A depressão prolongada ou grave de ATP causa, portanto, o rompimento estrutural não só das membranas celulares, mas do aparelho de síntese proteica, com consequente redução também da síntese proteica desta célula lesionada. A cadeia transportadora de elétrons tem um fluxo contínuo quando o elétron é doado para os complexos desta cadeia, irá ao encontro do oxigênio e formar água. Em certas circunstâncias, a restauração do fluxo para os tecidos isquêmicos pode resultar no aumento da lesão celular, conhecido como lesão por isquemia reperfusão. E esta lesão pode ser causada por aumento da geração de espécies reativas de oxigênio na reoxigenação. Durante a reperfusão, o tecido isquêmico fica sujeito
a mudanças bioquímicas muito rápidas, que podem causar ainda mais danos nestas células. Essas mudanças incluem a rápida restauração da transferência de elétrons pela cadeia transportadora de elétrons, com concomitante geração de espécies reativas de oxigênio. O fluxo de elétrons na cadeia transportadora de elétrons deve ser acompanhada pela formação de água através do ganho de prótons e elétrons pelo oxigênio. A concentração aumentada de oxigênio pode provocar o desvio destes elétrons da cadeia transportadora de elétrons direto para o oxigênio e formar as espécies reativas de oxigênio. Também são formadas espécies reativas de oxigênio geradas pela xantina oxidase, presente nas células endoteliais e algumas horas mais tarde pela NADPH oxidase, localizada em neutrófilos. Os níveis aumentados de espécie reativa de oxigênio causam danos nestas células, porque contribuem com a sobrecarga de cálcio intracelular, a restauração rápida do pH intracelular e também a inflamação. As espécies reativas de oxigênio, ânion superóxido, peróxido de hidrogênio, devem ser neutralizadas pelas defesas antioxidantes, a superóxido dismutase, a glutationa peroxidase, glutationa redutase e catalase, para que não ocorra o estresse oxidativo que é causado pelo desequilíbrio entre o aumento das espécies reativas de oxigênio e diminuição da sua inativação. E, ao mesmo tempo, pode acontecer que a defesa antioxidante, por causa da isquemia, também pode estar comprometida, já que a glutationa é captada pelo sangue. E sabemos que as defesas antioxidantes variam nos tecidos. Um tecido tem mais defesas antioxidantes, por exemplo, o fígado, do que outro tecido, o pâncreas, que tem menos defesas antioxidantes. Também a lesão por isquemia-reperfusão, os leucócitos infiltrativos podem gerar espécies reativas de oxigênio. E é uma resposta esperada dos leucócitos. E isso acontece porque a enzima NADPH oxidase, que está localizada na membrana celular dos leucócitos e irá reduzir o oxigênio em ânion superóxido. E este ânion superóxido é convertido espontaneamente em peróxido e peróxido de hidrogênio. E na presença de MPO, ou seja, a enzima mieloperoxidase, encontrada dentro do fagolisossomo, nos leucócitos, o peróxido mais o íon cloreto são convertidos em ácido hipocloroso. O peróxido de hidrogênio pode também, nos leucócitos, ser parcialmente reduzido ao radical hidroxila. E para que isto não aconteça, deve ocorrer a inativação do peróxido de hidrogênio pela catalase e pela glutationa. A reação da catalase no peróxido de hidrogênio é a formação de oxigênio e água. A reação da glutationa peroxidase é catalisar peróxido de hidrogênio com duas glutationas, formando água e glutationa oxidada. Aqui mostra a formação de espécies reativas de oxigênio, ânion superóxido, peróxido de hidrogênio e o radical livre, radical hidroxila. Para que não seja formado o radical hidroxila, tanto o ânion superóxido
quanto o peróxido de hidrogênio devem ser inativados. Numa condição natural, temos as defesas antioxidantes para inativar o ânion superóxido, peróxido de hidrogênio e evitar a formação do radical hidroxila. Porém, uma célula lesionada com aumento da formação de espécies reativas de oxigênio e diminuição das defesas antioxidantes pela situação que encontra-se a célula, com o pH diminuído, inativando enzimas, enfim, diminuindo a síntese de proteínas, proteína esta que pode fazer parte da defesa antioxidante, como a catalase, e assim há o desequilíbrio em uma célula lesionada, o desequilíbrio entre a formação de espécies reativas de oxigênio e inativação dessas espécies reativas de oxigênio, formando o radical livre, radical hidroxila. Com a lesão celular acontecendo, a inflamação é induzida pela lesão isquêmica e pode aumentar com a reperfusão devido ao aumento do influxo de leucócitos e também de proteínas plasmáticas. As proteínas do complemento podem se ligar aos tecidos lesionados ou aos anticorpos depositados nestes tecidos, e a subsequente ativação do complemento geram subprodutos que exacerbam a lesão celular e a inflamação. Tanto as espécies reativas de oxigênio formadas pelas células lesionadas, quanto aquelas formadas pelo processo inflamatório devem ser inativadas e aqui, nesta situação, dificilmente serão inativadas. E a lesão celular causada pelo radical hidroxila inclui peroxidação lipídica, que é este radical atacando as duplas ligações dos lipídios que fazem parte tanto da membrana celular das organelas, como da mitocôndria, como da membrana plasmática. Ataca também DNA das mitocôndrias, causam danos oxidativos em proteínas, proteínas que podem ser enzimas que já estão fragilizadas pela diminuição do pH intracelular, também proteínas de membrana, e a oxidação pelo radical hidroxila pode ocorrer nas cadeias laterais dos resíduos dos aminoácidos destas proteínas, formando ligações cruzadas de proteína ou oxidação do esqueleto da proteína nas ligações polipeptídicas, podendo resultar na fragmentação e perda funcional destas proteínas. Enfim, a isquemia diminui o fornecimento de oxigênio, de glicose na célula. Com a diminuição do oxigênio, pode levar à diminuição do fluxo de elétrons na cadeia transportadora de elétrons, diminuição da formação de ATP, levando à redução da atividade de uma bomba importantíssima, que é a bomba sódio-potássio, resultando em aumento da concentração de sódio intracelular, e com a concentração de sódio aumentada, carreia a água, causando tumefação nesta célula. Se for uma célula que ainda tem o fornecimento de glicose pelo glicogênio, é ativada via anaeróbia, com produção aumentada de lactato, acidificação do ambiente intracelular, desnaturando proteínas, também a tumefação de mitocôndrias, retículo endoplasmático e assim desestruturando também a membrana dessas organelas e principalmente a membrana interna da mitocôndria, onde é localizada a cadeia transportadora de elétrons, a ATP sintase. Assim, com todas essas situações acontecendo, há o rompimento da célula, extravasamento do conteúdo interno, digestão de células ao redor e este tecido fica necrosado.